Louvado seja Deus pela vida, pela salvação. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja Deus porque Ele nos permite, em um momento como esse, poder meditar na Sua palavra, exaltar e bendizer o Seu nome. Nome que é digno que todo joelho se dobre e que toda língua confesse, só o Senhor é Deus. Meditando em sua palavra no Salmo 95, nós contemplamos que é um salmo de Davi e é um salmo de louvor a Deus. Isso na Bíblia de Estudo do Expositor. Na Bíblia de Estudo Conselheira, o título é Convite a Louvar a Deus. Na Bíblia Visual com Infográficos, o título é Canção de Louvor a Deus. E na Bíblia de Estudo de Genebra, o título é Convite a Louvar o Senhor. Nós te convidamos, querido irmão, querido amigo, a cada um que recebe esta mensagem, esta reflexão, nós te convidamos a louvar ao Senhor. Você pode até se perguntar, por que me convidar para louvar ao Senhor? No Salmo 150, a palavra já nos diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Isso 150, verso 6. Já no 117, Salmo 117, todos os povos devem louvar ao Senhor. É mais um convite a louvar ao Senhor. E quando você lê em Isaías capítulo 43, no verso 7, o Senhor usa o profeta para dizer a todos os que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória e que formei e fiz. Deus fez o ser humano para glorificar a Ele, para exaltar e bendizer o seu santo nome. Você é convidado, todas as nações, pois diz o salmista, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o, todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Este é o Salmo 117. Na Bíblia de Estudo, traz uma colocação de quem é o Cristo nos Salmos. Nós sabemos que o Cristo é a segunda pessoa da Trindade. E é nele que se concretiza a vontade de Deus de restaurar o homem caído. Mas antes de falar sobre o Cristo, nós vamos fazer a leitura do texto. Convite a louvar a Deus. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto,
quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos, estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Quando a gente olha para a Bíblia de estudo de Genebra, vejam o que diz o texto a respeito do que se coloca diante do Senhor, bem como dos que se afastam da presença do Senhor. O Senhor nos criou para a glória dele e ele espera que nós o louvemos e nós o exaltemos. Nós tenhamos o prazer de estar em sua presença. Na Bíblia de Estudo de Genebra temos que o Salmo 95 é um salmo que se abre com um hino exuberante de louvor a Deus, o Rei. O salmista pede à congregação que se curve em adoração. No entanto, ouve-se uma palavra de Deus no final com uma advertência, para que o povo ouça a sua voz e lhe seja obediente. Deus espera que a gente se coloque diante dele com louvor e adoração. Quando você olha não só no Salmo 95, mas o contexto de todos os salmos, você vai encontrar que as ideias centrais no livro dos salmos são: Deus é o pastor e defensor que salva o seu povo dos seus inimigos. Veja que no Salmo 95 expressa claramente que nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos. E isso para a glória de Deus e para que haja regozijo em nosso ser. Diz o verso 7, Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Outra ideia central do livro dos Salmos é que Deus é o grande Rei, eterno, perfeito, poderoso e digno de ser louvado. Veja que os salmos, para os judeus, é o saltério ou o livro de cânticos, ao mesmo tempo que são orações, mas são cânticos de louvor ao Senhor. Louvor na alegria e louvor também na tristeza. Clamor que se apresenta a Deus, esperando nele, porque ele é o Deus misericordioso, aquele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Além de ser um Deus soberano, ele é Deus paciente, misericordioso, perdoador e bom. É pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Já nos disse o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 22, que a razão de não sermos consumidos são exatamente as misericórdias do Senhor. As pessoas podem expressar livremente sua alegria e sua dor a Deus, pois Ele é compassivo e compreensivo. Este é outro contexto central do livro dos Salmos, que Deus é compassivo e compreensivo. Ele é quem cuida de nós. E a última ideia central do livro dos Salmos é que Deus abençoa aqueles que lhe obedecem, mas os maus perecerão. Que você possa entender que Deus lhe ama, que Deus quer o seu bem, que Deus opera
em sua vida para que você seja uma pessoa vitoriosa em todo tempo e lugar. Que você possa andar na presença dele, exaltando e bendizendo o seu nome. Disse o salmista, com grande veemência, o salmista Davi, que nós somos convidados para celebrar ao Senhor, rochedo da nossa salvação. Quando você olha o contexto ainda, entre o Salmo 95 e o Salmo 100, você vai ter que esta é uma série de 6 salmos de louvor, usados em procissão ao templo, que celebram o triunfo do Senhor. Hoje, os que creem em Cristo podem perfeitamente utilizá-los como trilha sonora da peregrinação por esta terra, enquanto aqui se reúne até o encontro definitivo com o Senhor Jesus em glória. Isso é uma descrição encontrada na Bíblia de Estudo Conselheira. Entretanto, na Bíblia de Estudo de Genebra, nos diz o seguinte a respeito do Cristo nos Salmos. Os leitores cristãos dos Salmos veem justamente Cristo revelado ao longo do Saltério. Todo o Antigo Testamento, incluindo o Saltério, está nos dizendo que de Gênesis a Malaquias há 39 livros. E dentro desses 39 livros, um deles é o livro dos Salmos, que é chamado de Saltério. Nós temos em todo o Antigo Testamento, incluindo o Saltério, aguardava a pessoa e a obra de Jesus, incluindo não somente aqueles associados ao seu primeiro advento, mas também aqueles que o Novo Testamento atribui à sua vinda. O próprio Jesus e os escritores do Novo Testamento, ou seja, de Mateus até Apocalipse, que são 27 livros, fazem extenso uso dos salmos para expressar temas como o sofrimento de Jesus. Você encontra no livro dos Salmos, por exemplo, no Salmo 22, mas você também encontra descrito em Mateus capítulo 27, verso 46, e a sua glorificação, que se encontra em Mateus 22, do 41 ao 46. Além disso, para o cristão, Jesus se torna o objeto de culto do saltério. É diante dele que devemos nos prostrar, pois ele nos diz no Evangelho segundo João, no capítulo 14, no verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém se achega a Deus se não for através de Jesus Cristo. Por isso, o cristão deve ter em mente que Jesus se torna o objeto de culto do saltério. As orações em forma de cântico dos salmos são direcionadas a Deus. Jesus Cristo, como a segunda pessoa da Trindade, também é o objeto apropriado dos hinos e lamento dos salmos. Jesus é, ao mesmo tempo, o cantor, conforme nós temos em Hebreus, capítulo 2, verso 12, e o tema dos cânticos. Os que creem em Cristo podem cantar-lhe o seu louvor, ou seja, são hinos.
apresentar-lhe as suas queixas e petições, que são os lamentos, e agradecer-lhe quando ele responde às suas orações. Isto são ações de graça. Quando você olha em Mateus capítulo 11, verso de 28 a 30, a palavra nos chama a atenção, diz o Senhor, que o nosso fardo é pesado, mas que nós lancemos sobre ele, e ele nos dará o seu jugo, que é suave e leve. E isso é uma ação do Senhor em prol daqueles que nele crêem. É um convite a estar na presença dele, louvando e bendizendo o seu santo nome. Pois já nos disse o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18, que em tudo devemos dar graça. Pois diz o texto, em tudo dai graça, que esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, o Senhor. Além do mais, eles, os salmos, se lembram do que ele fez por eles na cruz. Salmos de lembrança, e exaltam como seu rei, salmos reais. Ele é a fonte de sua confiança, salmos de confiança. Assim encontramos nos salmos. E a encarnação da sabedoria de Deus, salmos de sabedoria. Veja que em João capítulo 1, verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Além de toda essa descrição encontrada nos Salmos, vale salientar que até os Salmos que incluem imprecações ou maldições encontram cumprimento em Cristo. Esses Salmos clamam pela justificação do justo e pelo juízo de Deus contra os ímpios, como encontramos no Salmo 69, versos do 22 ao 29. Essas orações refletem o chamado dos israelitas à guerra santa como os instrumentos do juízo de Deus. Com a vinda de Cristo para sofrer o juízo de Deus, a natureza da guerra do povo de Deus mudou. Agora ela é mais intensa, porém dirigida em primeiro lugar contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, como mostra em Efésios no capítulo 6, no verso 12, onde descreve as armaduras de Deus. Armadura essa que o ser humano precisa para se livrar das investidas do inimigo. Quando Cristo voltar em glória, o tempo de misericórdia terá chegado ao fim, e as imprecações dos salmos irão se cumprir contra todos os inimigos de Deus. É assim que nós encontramos a descrição do Cristo no livro dos Salmos, ou seja, nos 150 salmos que são apresentados nas Sagradas Escrituras. Quando você olha ainda neste salmo, venham, cantemos, celebremos o rochedo da nossa salvação. Na Bíblia de Estudo Conselheira, nos descreve que este é o convite que todo o povo se una para louvar aquele que é nosso lugar de salvação. Ou seja, é em Cristo Jesus que nós temos vida eterna com Deus. Porque Ele, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. O livro dos Salmos dá importância tanto à devoção individual quanto à coletiva. O salmista nos convida a adorar a Deus
de forma individual, como também nos convida a adorar a Deus em conjunto, ou seja, em grupo. Veja o que nos diz o Salmo 2, versos 1 e 2. Olha o que diz o texto. Porque se enfurece as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. E segue, isso era o verso 3. No verso 4 ele ainda diz: aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. No verso 5 do Salmo 2 diz: na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo. Verso 6: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança. Veja que é um contexto coletivo. E as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. E fecha o Salmo no verso 12 dizendo: beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira, ou seja, a ira de Deus. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Se refugie em Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, e você será uma pessoa bem-aventurada, porque Ele, o Senhor, cuida de ti. O mesmo Deus que tem cuidado com nossa alma considera importante termos a experiência de participação comunitária. No Novo Testamento, o conjunto dos crentes será chamado de corpo de Cristo. Você faz parte desse corpo, ele é o cabeça e espera que nós formemos o seu corpo. Para formar o seu corpo, precisamos reconhecer que ele é Senhor e que é nele que são perdoados nossos pecados. Pois o profeta Jeremias mostra que devemos clamar ao Senhor. Clama-me, disse o Senhor, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Já nos disse o profeta Isaías que se o nosso pecado tiver vermelho como a escarlate, se passar sobre nós o sangue do Cordeiro, ficaremos mais alvo do que a neve e mais branco do que a lã. E assim podemos sair ao encontro do Senhor. Quando diz o salmista, no Salmo 95, no verso 2, saiamos ao seu encontro, no original, literalmente, avancemos até a sua face. E ao templo era contemplar a face do Senhor, para expressar a gratidão por seu cuidado. Depois tem vitoriemo-lo com salmo. Já é o segundo convite deste salmo para cantarmos. A música e o cantar podem ser instrumentos maravilhosos na comunicação com Deus, na união de seu povo, na presença dele, e também como recurso terapêutico para o corpo e para a alma. Que Deus assim te abençoe e te guarde, hoje e sempre, em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.